tem duas alternativas. Ou você cai no desespero, ou então você dá aquilo que Kierkegaard chama do salto da fé. O salto da fé. Você se lança aos braços do Salvador. Amém? Quantos aqui vão dar um salto da fé aqui em nome de Jesus? Diante da angústia, diante da sua pecaminosidade, diante do reconhecimento das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades, irmãos, não caia no desespero, não caia, não fique preso na angústia. Diante da angústia, diante do reconhecimento da sua própria debilidade, da sua falha, dê o salto da fé e se lance aos braços amorosos do Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Eu fiquei impactado quando eu estudei sobre esse assunto. É uma outra palavra que certa vez eu ministrei, talvez numa outra hora eu ministro para vocês, só sobre angústia. Se chama Superando a Angústia. E eu achei fenomenal os dizeres desse filósofo e teólogo Søren Kierkegaard, que viveu no século XVIII, mas foi um cara assim impactante, foi o pai do existencialismo. E era um teólogo, era alguém que tinha uma relação com Deus também, um homem extraordinário. Então, é o Espírito Santo quem convence do pecado. É Ele quem convence o pecador. A primeira obra que aprendemos hoje, com relação à obra do Espírito Santo nos seres humanos, é Ele quem convence o pecador. Segunda obra que o Espírito Santo faz em nós, irmão, presta atenção, olha para mim. É Ele quem opera o novo nascimento. Abra comigo, João capítulo 3, João, Evangelho de João 3:5. Aqui vocês conhecem, né? É muito conhecido esse trecho da palavra, aquele diálogo entre Nicodemos e Jesus de Nazaré. E Jesus traz o ensinamento do novo nascimento. Segunda obra que o Espírito Santo faz, é Ele quem opera o novo nascimento. E Jesus menciona sobre isso. Só para você entender, né? No versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Porque Jesus tinha falado, porque ele nos importa nascer de novo. E Nicodemos entrou em parafuso e perguntou: mas como é que eu posso voltar para o ventre natural da minha mãe? E Jesus falou: calma, não é isso, você não está entendendo nada, Nicodemos. Aí entra o versículo 5, que é o destaque que nós queremos dar. Respondeu Jesus dizendo: em verdade te digo, quem não nascer da água, aqui uma referência do batismo, e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui a água no sentido também da regeneração da palavra, tá bom? Não é só do batismo, também simbolicamente, pode ser uma referência sobre o batismo, mas é a ação da palavra no nosso interior. Quando a palavra de Deus entra no seu coração, você fica impactado com aquela palavra, compreende pelo Espírito Santo que você é pecador. Essa é a água da palavra. Em vários momentos na Bíblia, quando se refere à água, se refere à palavra de Deus, agindo no nosso interior. Se nós não nascermos da água e do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, que é o nascimento natural, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, versículo 8. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqui está falando do novo nascimento. Novo nascimento, regeneração ou conversão. É a mesma coisa, são palavras diferentes que se referem ao mesmo episódio. Ao mesmo momento em que eu e você, pelo poder da palavra, através de uma pregação, ou de um evangelista, ou num culto que você foi, num determinado momento a palavra penetrou o teu coração, a água aqui, e aí veio o Espírito e te regenerou. Você se converteu. Você estava indo de cara para o pecado, na sujeira, na coisa errada. De repente você fez uma conversão, 180 graus.
e foi numa outra direção, buscando a face de Deus, a presença do Senhor, nascendo de novo, virando as costas para o pecado e virando a tua face, o teu rosto, à presença do nosso Deus. Por isso a palavra conversão, novo nascimento, regeneração, conversão é a mesma coisa. É o Espírito Santo quem produz. É o Espírito Santo que nos leva a responder com arrependimento e fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz isso, Hebreus 11, versículo 6. E o justo viverá pela fé. É necessário arrependimento, é necessário fé. Quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera a regeneração dentro de nós. É o Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora. A obra de Deus em nós, irmãos, não é de fora para dentro. Deus não se impressiona com a aparência, irmãos. Deus se impressiona com a sua essência. Deus se impressiona com o seu coração. Não adianta nada a gente se vestir, se travestir de religioso por fora, se o nosso coração está apodrecido. É o que Jesus chamava de sepulcros caiados. Sepulcros eram as sepulturas. Caiados por quê? Porque era passado cal. E a sepultura ficava branquinha. Ela era branquinha por fora, mas apodrecida por dentro. Tem muita gente que são sepulcros caiados. Estão branquinhos por fora, bonitinho, engomadinho, arrumadinho, mas estão apodrecidos por dentro. O que o Espírito Santo quer é nos transformar de dentro para fora, tirar toda a podridão, toda a poluição, toda a corrupção, todo o caos, toda a crise, toda a angústia, toda a tormenta, todo o medo, nos mudar de dentro para fora. Amém? Irmão, quando você olha para a sua vida, do dia em que você crê que nasceu de novo, tem gente que é um momento que a pessoa se lembra, foi aquele dia glorioso onde eu fui lá na frente da igreja, mediante a pregação do fulano de tal, eu me ajoelhei ali, eu me rendi ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor, e a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Tem gente, talvez você seja o seu caso como eu não me lembro o dia exato em que eu me converti, eu me lembro que foi um processo de Deus na minha vida. Talvez seja o seu caso. Foi um processo de Deus, onde você começou a buscar Deus, onde Deus começou dentro do seu coração gerar um desejo de ser diferente, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém consagrado ao Senhor, alguém que leva Deus a sério. E aí o Espírito Santo começou a te moldar, a te transformar a imagem e semelhança de Jesus. E esse processo, irmão, não vai findar nunca, a não ser no dia que você morrer. Nessa vida terrena, ele vai continuar até você morrer fisicamente para o céu, ou o dia do arrebatamento da igreja. Aí nós seremos plenamente perfeitos, totalmente transformados, incorruptíveis, imortais. Nós temos falado sobre isso aqui nesse púlpito, aqui nessa casa. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, aquilo que é mortal, corruptível, se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível, vulnerável, frágil, vaso de barro, se revestirá de incorruptibilidade. Tenta imaginar você sem mais a inclinação do pecado, irmão. Pecado dá trabalho, gente, sim ou não? O maior inimigo não está lá fora, está dentro de você. A natureza pecaminosa que eu e vocês, todos nós temos, a inclinação para o mal. Para pecar, irmão, você não precisa fazer esforço, sim ou não? Mas para andar em retidão, em justiça, a justiça do reino de Deus, em santidade e consagração, dá trabalho. É necessário um esforço, é necessário diligência, é necessário disciplina, é necessário autorresponsabilidade e autodisciplina diante de Deus. Domínio próprio, moderação. É o que Paulo fala em 2 Timóteo 1,7. Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo, mas tem nos dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio, moderação, domínio próprio em outras versões.
Deus não tem te dado espírito de covardia, irmão. Deus tem nos dado espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Receba essa palavra sobre o teu coração, irmão. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu ia ministrar, que eu ia pregar, vinha um medo terrível no meu coração. Imagina, eu, um jovem, adolescente, na época extremamente jovem, né? Não era adolescente, já era jovem, 17 para 18 anos. A hora que aparecia a oportunidade de ministrar, de pregar, vinha aquele medo me assolando, da timidez, da covardia. E aí eu memorizei esse versículo, irmãos, 2 Timóteo 1:7. Eu me lembro que quando vinha, era a minha vez de pregar, eu começava a me tremer todo, e aí eu começava a andar para lá e para cá, e falar: Deus não tem me dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não tem me dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Irmãos, aquela palavra ia entrando no meu coração, e o Espírito Santo ministrando coragem e ousadia na minha vida. Amém? Coragem e ousadia. Era a palavra, pela ação do Espírito Santo, se encarnando no coração do Giovanninho. Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. É Ele quem toca o nosso espírito que estava morto e transmite vida abundante, vida eterna. Irmão, nenhum ser humano tem vida eterna por si só. A eternidade, diz o apóstolo Paulo para Timóteo, é uma dádiva de Deus para nós. Só Deus tem a eternidade. E Ele concede essa graça a nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mediante a operação do Espírito Santo. Você que estava morto espiritualmente tem vida. Tem vida abundante. Tem vida de qualidade. Tem vida eterna. É Ele quem nos transforma de dentro para fora. Meu irmão, sem transformação não existe conversão. Se você é a mesma pessoa, você não nasceu de novo. Se você continua nos mesmos hábitos pecaminosos e não está nem aí para isso, finge como se não fosse nada, você ainda não nasceu de novo. Se você continua preso ao pecado, nos grilhões do pecado, sem ter temor de Deus e abandono do pecado, você ainda não nasceu de novo. Porque o novo nascimento é transformação de dentro para fora. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? Eu não estou falando aqui da impecabilidade ou incorruptibilidade. Não, todos nós somos pecadores, uma hora ou outra a gente pode tropeçar no erro ou numa falha, sim ou não? O que nós não podemos é nos acomodar no erro e na falha. Não é porque Deus derrama graça sobre nós que nós vamos fazer graça com a graça de Deus. Tem muito crente hoje pregando o evangelho da graça, fazendo graça com a graça de Deus. Esse não é o evangelho da Bíblia, porque o evangelho da Bíblia é poder de Deus para todo aquele que crê. É um poder transformador, é um poder libertador, é um poder santificador, é um poder de consagração. Amém, irmãos? É um poder que nos faz evoluir em Deus, crescer, amadurecer. E uma das coisas mais lindas que nós vemos no discipulado é isso, é vendo aquele que acabou de nascer na fé em Jesus, de repente ele começa a conhecer das coisas de Deus, e através da leitura da palavra, da oração, da leitura de bons livros que trazem conhecimento bíblico, teológico, entendimento das coisas de Deus, eles começam a abandonar práticas equivocadas, erradas, que eles não sabiam que eram erradas, mas que a partir do conhecimento de Deus, eles compreenderam que aquilo estava arrebentando com eles, estava ferindo a alma deles, e aí eles começam a abandonar essas práticas. Se voltam a Jesus, se consagram a Deus, se santificam a Deus, e Deus derrama graça e glória sobre as suas vidas. Amém? Cristianismo é transformação de dentro para fora.
Deus muda lá fora? É claro. Deus quer que a gente seja assiadinho, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas não adianta nada você ser engomadinho, bonitinho por fora, se por dentro você está abrigando coisas horrendas. Podridões lá dentro, são sepulcros caiados. Como eram os fariseus, escribas, herodianos e saduceus na época de Jesus. Terceira obra do Espírito Santo em nós. É Ele quem confirma e garante a salvação. Abra comigo, Efésios 1, 13 a 14. Efésios 1, 13 a 14. Efésios 1, 13 a 14. Terceiro ponto, então, é Ele quem confirma e garante a salvação. Quem é que autentica a sua salvação? Quem é que legitima? Quem é que, dá um carimbo, tatua a salvação no seu coração, na sua vida? Te marca. Quando você, por exemplo, vai fazer um documento, você tem que assinar e reconhecer a firma, sim ou não? Você vai no cartório para reconhecer a firma, para verificar se aquela assinatura realmente é sua, ou não foi falsificada. Irmão, o reconhecimento de firma, da autenticidade da nossa salvação, é o Espírito Santo de Deus. Você vai ver aqui na palavra de Deus. Olha o que diz, vamos ler desde o 12, tá? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Está falando dos crentes, aqueles que esperam a volta de Jesus. 13, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, olha a água e o Espírito aqui de novo. Depois de ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha a fé aqui de novo, crido, fala de crer, fala de confiança, fala de colocar fé. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Da mesma maneira, quando você vai fazer uma procuração, tem que ser reconhecida a sua firma. É colocado um selo ali do tribunal, sobre aquele documento, autenticando, e aí é carimbado também, declarando que aquela assinatura é verdadeira, que aquele documento é verídico, que aquela assinatura é verdadeira. Da mesma maneira, irmãos, claro que aqui eu estou ilustrando só para vocês, da mesma maneira, espiritualmente nós somos selados, nós temos o selo do céu em nós, nós temos o selo do Cristo em nós, nós temos o selo do Salvador na nossa vida, nós temos a autenticação, a legitimação de que nós somos dele e ele é o nosso Salvador. Quem é que faz isso na nossa vida? O Espírito Santo de Deus. O Espírito, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Por que dá promessa, irmãos? Porque existem promessas para nós, sim ou não? Efésios 1, versículo 3, a Bíblia diz que todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para nós, nas regiões celestiais em Cristo. Todas as promessas, dizem os especialistas que existe entre 8.500 a 12.000 promessas, dizem outros estudiosos, estão disponíveis para você nas regiões celestiais, ou seja, no céu, disponíveis para a tua vida, cada uma dessas promessas, e elas são acessadas através do quê? Da oração. Quem te leva a orar e acessar essas promessas e essas bênçãos de Deus? O Espírito Santo, o selo do Espírito da promessa. Também aqui promessa é uma referência à promessa da vinda de Jesus, porque logo em seguida ele fala, o 14, olha, o qual é o penhor é uma garantia, da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Propriedade de quem, irmãos? De Jesus. Você não é de você, você não pertence a você mesmo.
Você é propriedade exclusiva, você pertence ao Senhor. Até o fôlego de vida que você respira, irmão, é Deus quem te deu. Os rabinos acreditam que cada vez que um ser humano respira, ele está invocando o nome de Deus. Porque a palavra de Deus, Yahvé, é um tetragrama formado por YHWH, que no original, no hebraico, é uma espécie de sopro. Quando se fala sem as vogais que foram acrescentadas depois, por uma maior facilidade de falar a palavra Yahvé, ou Jeová, traduzindo para nós no português. Esse tetragrama, quando ele é falado em hebraico, no idioma original, é uma espécie de sopro, de fôlego de vida. Ou seja, os rabinos dizem que provavelmente cada suspiro de vida seu, cada fôlego de vida que você lança, em cada respirada sua, você está dizendo Deus, 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 Deus. Que coisa linda, né, irmãos? E eu não duvido nada disso. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo, quando Deus cria o homem, Ele sopra sobre ele o fôlego de vida. O fôlego de vida é um sopro de Deus em nós. Então eu não duvido nada que o nosso sopro de vida, o nosso fôlego de vida também invoca esse Deus. Até o ateu que não acredita em Deus, sem saber, inconscientemente, invoca o nome de Deus todo o tempo, toda hora. Segundo essa tradição rabínica, e eu não duvido, eu acredito nisso. A Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, era alma vivente. O segundo homem, o segundo Adão, que não falhou, Jesus de Nazaré, é espírito vivificante. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo: dentro de mim existe um espírito maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito do Cristo ressurreto, habita no meu coração, e Ele é vivificador. Ou seja, Ele promove vida em você, fôlego de vida, vida de qualidade. É Ele quem testifica, irmão, o Espírito Santo é quem testifica ao nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,16. Se somos guiados por Deus, somos filhos de Deus. Se andamos na carne, não podemos agradar a Deus. Mas se andamos no Espírito, guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. E Paulo fala em Romanos 8,16, que o mesmo Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, pode ver que tem letra maiúscula, ele testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, irmão, não é presunção sua, não é se achar, não é orgulho, não é altivez. Você tem a confirmação no seu coração, a certeza, a convicção de que você é filho de Deus, de que você vai para o céu. Amém? Não tem nada de errado. Tem gente, né, por a gente ter recebido uma herança católica, né, uma herança de uma tradição religiosa católica. Se você perguntar para um católico: você é salvo? O cara já dá 2 passos para trás e fala assim: ó, pastor, eu não sei, eu acho que sim, né? Se Deus quiser, talvez no final da minha vida, se Deus tiver misericórdia, eu estou indo na missa, estou comendo a hóstia lá, né, participando lá da Santa Ceia, e se Deus quiser, talvez, no final da minha vida, talvez eu seja salvo. Essa tradição religiosa, nada contra os católicos, nós amamos eles, são preciosos, mas levou com que nós não tivéssemos a certeza, a convicção de que somos filhos de Deus. A Bíblia está dizendo aqui em Romanos 8, você pode ler aí, Romanos 8,16, de que o Espírito Santo de Deus testifica, confirma, testemunha, autentica, legitima, sela. Nós lemos ali em Efésios. Carimba, tatua, o que você quiser falar. De que você é filho de Deus. Lucas 10,19, a Bíblia diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. 10,19, Lucas 10,19. Lucas 10,20 diz assim: mas alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem,
Ou seja, porque os demônios estão saindo quando você ora. Alegrai-vos porque antes os vossos nomes estão escritos no livro de Deus. Amém, irmãos? Sabe por que o demônio teme você? Não é porque você é bonitinho. Não é porque você é engomadinho. Não é porque você vem na igreja todo domingo. É porque o teu nome está escrito no livro de Deus. É porque você é filho de Deus. E como filho de Deus você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem um compromisso com o Cristo, cujo nome é sobre todo nome, da qual todo joelho se dobra, toda língua confessa nos céus, na terra e debaixo da terra, de que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por você ter um compromisso com Jesus de Nazaré, Jesus tem um compromisso de te respaldar. E a presença gloriosa do Espírito Santo, irmão, o que faz? Faz com que os demônios se afugentam e saiam. Mas o autor de Lucas diz, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está no livro da vida. Ou seja, qual é a maior alegria do crente? Qual é a maior alegria do crente? Fala aí bem alto, quero ver. O quê? Fala, gente, sem medo. Começa com S, termina com são. Salvação. Irmãos, só pela salvação, só não, é tudo isso, né? Somente pela salvação, isso já é motivo suficiente para você estar adorando a Deus por toda a eternidade. Irmão, quem não gosta de adorar aqui na terra não vai para o céu. Porque lá no céu vai ter adoração por toda a eternidade. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, ao Cordeiro. Seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por todos os séculos dos séculos, amém. Só pelos simples fatos da salvação. Não precisa nem adentrar nas promessas de Deus. Você já deveria ter alegria, uma fonte de alegria eterna, para estar adorando e agradecendo a Deus por toda a eternidade. Alegrai-vos antes, não porque os demônios se submetem a vossa voz, ao vosso comando. Sai, demônio! Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? É Ele quem confirma e garante a nossa salvação. Ele é o penhor, Ele é a garantia. Não sei se vocês já conheceram alguém, ou talvez vocês, né? Já foram na Caixa Econômica deixar uma joia ali como garantia, né? Nós temos uma irmã aqui que é da Caixa, né? Funcionária da Caixa Econômica. Você vai lá na Caixa Econômica, você empenhora a sua joia. Você vai lá, leva uma quantia em ouro, lá em joias, pedras preciosas, deixa lá, eles avaliam as suas joias e te dão um empréstimo no valor daquela tua joia. A garantia é a joia, daquele empréstimo que eles te deram. E aí você vai ter que retornar aquele empréstimo para que eles te devolvam aquela joia que é do teu parente, da tua avó, aquela joia que você ganhou, que tem ali um valor mais do que financeiro, mas sentimental.